destaques, eu quero agora ler com vocês novamente Gálatas, capítulo 5, versos 1 a 14, que está impresso no boletim. É o texto que eu usarei para a reflexão desta noite. Diz o texto: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não são bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. A título de introdução a esta reflexão, eu quero resgatar o contexto histórico envolvendo o apóstolo Paulo e os destinatários desta carta. Ou seja, quem são estes a quem o apóstolo escreveu? O próprio apóstolo Paulo os identifica no capítulo 1, versículo 2. Paulo diz que está escrevendo aos Gálatas, as igrejas da Galácia. Eram pessoas, então, que moravam numa região específica, a Ásia Menor, a quem Paulo havia pregado o Evangelho na primeira viagem missionária dele. Entendam, este gráfico que aparece aí é o gráfico ou o mapa que mostra a primeira viagem do apóstolo Paulo. Ele sai de Antioquia, da Síria, ele navega através de Chipre, chegando até a Ásia Menor ou a região da Galácia. E ele então vai a algumas cidades, e ele prega o Evangelho nestas cidades. Isto por volta do ano 47, 48 da nossa era. Depois o apóstolo Paulo volta para Antioquia da Síria, e lá ele recebe informações de que nas igrejas pelas quais ele trabalhou e organizou e evangelizou, naquelas igrejas chegaram alguns mestres judeus. E estes mestres judeus começaram a ensinar algo diferente daquilo que ele, Paulo, havia ensinado. Estes mestres judeus começaram a ensinar que aqueles gentios que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus, haviam se convertido a Jesus, eles precisavam passar pela circuncisão. Abro um parênteses aqui para então explicar o que é a circuncisão. Na pastoral eu falei disso, mas fundamentalmente ou basicamente a circuncisão era uma cirurgia no prepúcio do pênis. Hoje ela é chamada de fimose. Agora, para o judeu, esta cirurgia tinha um outro significado. Era um significado espiritual. Tinha questão física envolvida, mas a ideia era que aquela cirurgia
ela ligava esse indivíduo ao pai da fé. E quem era o pai da fé? Quem começou essa prática foi Abraão. Deus se revela a Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você, e a marca desta aliança será a circuncisão. E todos os filhos de Abraão deveriam se circuncidar. Tem uma questão de saúde envolvida nisso, mas neste caso era uma questão espiritual, era uma questão religiosa. Pois bem, quando Paulo começou a pregar o Evangelho, ele não pediu aos que se converteram a Cristo para se circuncidar. Os mestres judeus chegaram nas igrejas onde Paulo pregou e organizou, e começaram a dizer que sim, eles precisavam se circuncidar. Ora, isso gerou uma grande inquietação dentro das igrejas, uma inquietação no apóstolo Paulo e uma inquietação na igreja como um todo, a ponto de eles convocarem um concílio que reuniu pessoas vindas ou provenientes de diversas regiões para, em Jerusalém, discutir esse assunto e resolver esse assunto. Então, aqueles mestres judeus acabaram provocando uma inquietação tal que provocou este concílio. Eu quero então colocar aqui, meus irmãos, o problema em foco, e daqui a pouco vocês vão entender, porque eu estou resgatando todas estas informações aqui, tá? O problema em foco aqui é a justificação. Eu quero que vocês entendam muito bem, porque isso tem a ver conosco, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com o contexto em que estamos, e tem a ver especialmente com essa época em que nós olhamos para a cruz de maneira mais especial, tá? Quando Paulo chega e prega o Evangelho, ele não exigia que aqueles que não eram da descendência de Abraão se submetessem à circuncisão. Por que ele não exigia? Porque depois de ampla análise, o apóstolo Paulo, que era judeu, que serviu ao judaísmo, ele chegou à conclusão de que a circuncisão era desnecessária para o gentio que se convertia. Ele chega a classificar a exigência que os mestres judeus estavam fazendo de um jugo de escravidão. Vejam vocês no verso 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E no verso 2, ele afirma categoricamente que aquele que se submeter à circuncisão está invalidando o sacrifício de Cristo, ou seja, tornando esse sacrifício inútil. Veja o verso 2: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Então, queridos irmãos, amigos, ouçam e entendam bem. O Evangelho que Paulo recebeu da parte de Deus, mediada pelo Espírito, e anunciava às igrejas, é que a justificação de cada homem, de cada mulher, diante de Deus, esta justificação era única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Este ponto é extremamente importante. Ouça bem, ouça e entenda. Como é que um homem pode ser considerado justo diante de Deus? O apóstolo Paulo diz: o homem é considerado justo diante de Deus quando ele exerce fé, quando ele crê em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E é esta fé que faz com que ele seja aceito diante de Deus, que Deus deixe de manifestar a ira dele sobre o homem. É esta fé no Cristo encarnado, no Cristo morto, no Cristo ressuscitado, no Cristo que subiu aos céus. Amém? Esse ponto é fundamental. A justificação é mediante a fé em Cristo e ponto.
Os mestres judeus, aliás, os judeus de uma forma geral, eles acreditavam que o homem podia considerar-se justo diante de Deus a partir de uma soma de fatores. Eu vou anunciar rapidamente para vocês. Primeiro, ele precisava ter nascido da descendência de Abraão. Segundo, ele precisava ter a marca da circuncisão, ou seja, precisava ter passado pela cirurgia que identificava com o ancestral, Abraão. Eu não sei como é que eles conferiam isso, mas precisava conhecer e seguir a lei que Deus havia entregue a Moisés. Aí você diz assim: ou em quem não era da descendência de Abraão, estava fora, não podia ser justificado, não podia ser declarado justo diante de Deus. Mas não tinha um expediente? Tinha um expediente que era o proselitismo. O que era o proselitismo? Eu não sou judeu, mas de repente eu me aproximei dos judeus, gostei do que eles pregam. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que me submeter à cirurgia da circuncisão para declarar que eu tinha a mesma fé. Eu tinha que conhecer a lei e me comprometer em guardar toda a lei. Se submeter à cirurgia é razoavelmente fácil. Guardar toda a lei, alguém pode? Impossível. Impossível. Tá certo? Então, no verso 4, Paulo diz o seguinte: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O que ele está querendo dizer para nós aqui, o argumento dele é que a justificação não vem pelo cumprimento da lei. Por quê? Porque senão ninguém seria justificado diante de Deus, porque todos nós somos transgressores da lei. Ou não? Tem alguém aqui que consegue cumprir toda a lei? E será que passou na face dessa terra alguém que cumpriu toda a lei, com exceção de Cristo? Não. Então todos nós somos transgressores, tá? Agora, permita-me então ampliar o quadro aqui, para demonstrar que Paulo, em sua argumentação, nessa questão, tanto aqui quanto em Romanos, ele fala de mais algumas coisas. A justificação não é por ligação de sangue. Não é, ok? Alguém exerceu fé no passado, e eu então descendo daquela pessoa, eu sou descendente dela. A fé dela tem valor para mim? Escuta. A fé de Abraão tem valor para mim? Só como exemplo. Ora, mas eu fiz a circuncisão, isso tem valor para mim? O apóstolo Paulo diz o seguinte: Paulo vai dizer assim: olha, a pessoa que fez a circuncisão, mas não tem a fé de Abraão, ele está na roça. Fez a circuncisão, mas não tem a fé de Abraão. Por quê? Porque o que tem valor para justificar uma pessoa diante de Deus é a circuncisão ou a fé? É a fé. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas e se alguém não fez a circuncisão e tem a fé, ele é justificado? Sim, é justificado, porque o que justifica uma pessoa diante de Deus é a fé e não a circuncisão. Então, para que a circuncisão? Pergunta Paulo. Ele diz: não tem valor nenhum. Para que nós vamos exigir dos gentios que se circuncidem, se o que vale é a fé? Paulo também vai dizer que é impossível obter a justificação por ritos, como a circuncisão, tá? Agora, aí há um princípio, gente, aqui é muito importante. Toda a argumentação é para chegar aqui e dizer que isso tem a ver conosco. Por quê? Porque nós estamos cercados de doutrinas que, se você não entender direitinho, você pode também ser tomado de inquietação. Deixe-me então aplicar o princípio. Mas primeiro, qual é o princípio? Veja lá, vamos ler juntos? A fé em Cristo é suficiente para operar a justificação de quem quer que seja.
E qualquer aditivo a Cristo é desnecessário e até mesmo invalida o sacrifício de Jesus. Aí você me pergunta, mas pastor, tem muito aditivo? Paulo falou de alguns, né? Então deixa eu mencionar novamente os que Paulo mencionou, e depois eu vou apresentar outros que você talvez conheça. Paulo mencionou a circuncisão. Já ficou provado que a circuncisão não justifica ninguém? Amém? Paulo mencionou guardar a lei. Alguém consegue guardar toda a lei? Então não é por guardar a lei, tá? E ali vai aparecendo o seguinte: olha, Cristo mais circuncisão, Cristo mais guardar a lei, Cristo mais obras de misericórdia. O que são circuncisão, guardar a lei e obras de misericórdia? São aditivos que as pessoas colocam, dizendo assim: você precisa de Cristo, mas você também precisa de. Você precisa de Cristo, mas você também precisa. Olha, eu quero dizer para você que todo aditivo que aparecer ali em vermelho é amaldiçoado e não tem valor algum, e invalida o sacrifício de Jesus. Preste atenção. Obras de misericórdia, né? Apareceu ali. Alguém pode dizer assim: ora, para mim ser justificado diante de Deus, eu tenho que fazer obras de misericórdia. Não, meu amigo. Para ser justificado, você não precisa fazer obras de misericórdia, mas você precisa fazer obras de misericórdia porque você é justificado. Deu para entender? Você alcançou a sua justificação diante de Deus mediante a fé. Agora você vai fazer obras de misericórdia. Por quê? Porque é um justificado. Glória a Deus. Bem, vamos agora a uma lista enorme aí, porque algumas pessoas, baseadas em doutrinas, acham que Cristo precisa ser acompanhado dos sacramentos. Ou seja, pode ser que alguém diga assim: olha, você precisa se batizar, mas você precisa aceitar Cristo, mas também precisa se batizar para ser aceito por Deus. Eu quero dizer uma coisa a vocês: o batismo não é condição para a justificação ou salvação, mas é um ato que todo aquele que já foi justificado tem que se submeter. Orar. E aí vem a ceia. Pode ser que alguém diga assim: não, olha, você tem que participar da ceia até morrer, senão você vai perder a salvação. Meu amigo, a sua salvação não depende de você participar da ceia, depende de você estar firmado em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aí a igreja, a teologia católica vai falar da crisma. A crisma sequer é bíblica, então eu não vou comentar. Confissão auricular, nem vou comentar porque não é bíblico. Alguém pode pensar assim: olha, para a salvação você tem que confessar os seus pecados a um sacerdote. Mentira. Nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, mas não para sermos salvos, mas porque queremos santificação no nosso vida. E a extrema unção, pelo amor de Deus, né? Se toda pessoa precisar de extrema unção para poder entrar no céu, qual é o valor do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário? Alguém pode pensar, é o próximo ali, que ser membro de determinada igreja é um aditivo. Olha, você precisa de Cristo, mas você precisa servir a Cristo nessa igreja, porque só as pessoas que fazem parte desta igreja é que vão para o céu. Mentira! Vai para o céu quem deposita a fé em Cristo Jesus, e não importa qual é a igreja que ele está servindo. Algumas são mais puras em termos de doutrina, outras são menos puras, mas se a sua fé em Cristo é genuína e é exclusiva nele, você é salvo. Acabou. Não precisa do aditivo chamado igreja, tá? Mas Cristo, e falar em línguas, em alguns círculos evangélicos, as línguas são tidas como sinal de espiritualidade e evidência de que alguém é salvo. Olha, se você não fala em línguas, fique em paz. Jesus também não falava. A sua justificação diante de Deus não tem a ver com você falar em línguas.
Mas talvez alguns receberão um puxão de orelha, porque pressionados por essa doutrina, começam a inventar línguas, e aí vai chegar diante de Deus, e Deus vai dizer assim: por que você tentou fazer uma coisa que eu não pedi para você fazer, e nem te capacitei para fazer? O próximo pode ser um tiro no pé, né? Alguém diz assim: olha, você tem que servir a Cristo, crer em Cristo e dar o dízimo. Meu amigo, claro que a igreja precisa da sua contribuição, mas não é a sua contribuição que vai te justificar diante de Deus. Não adianta nada chegar lá naquele dia e dizer: mas Deus, está lá na planilha Excel da PIBG, eu dei contribuições a minha vida inteira. E Deus diz assim: mas você aceitou meu filho Jesus como seu Senhor e Salvador? Você foi justificado no sangue de Jesus por crer nele. Então a sua contribuição foi valorosa, valiosa, ajudou até os missionários, mas você não foi justificado, porque quem justifica uma pessoa diante de Deus é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Ponto. Outra coisa, tem muitas, né? Eu estou, através dessa mensagem, estou tentando alertar vocês de que isso está aí, está presente. Alguns vão dizer assim: olha, é Cristo mais penitência, mais promessa. Talvez alguém pense que o sofrimento, seja ele o natural, seja aquele que você está buscando, ou aquele que as pessoas impõem sobre você porque você está ligado a Cristo, alguém pensa assim: eu sofri tanto, Deus tem que me aceitar. Meu amigo, o único sofrimento que Deus aceita para a justificação dos nossos pecados é o de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus já sofreu por nós. Se tivermos que sofrer, não é para sermos justificados, é porque fomos justificados e estamos ligados com Cristo Jesus. E alguns, infelizmente, baseados também numa teologia católica, acabam acreditando que dependem de intermediários humanos, canonizados ou não canonizados. Eu fico imaginando o seguinte: se alguém chegasse para Paulo e dissesse assim: Paulo, você tem intercedido junto a Deus a meu favor? Eu acho que Paulo, tenho certeza que Paulo responderia assim: meu amigo, você está se dirigindo à pessoa errada, porque o único intercessor entre você e Deus é Jesus Cristo. E se é assim com Paulo, é com outros tantos, é com Pedro, é com Judas, é com qualquer destes canonizados. Se pudessem responder, mas não podem, se pudessem responder, eles diziam: você deve ir a Cristo, porque Ele é o único mediador estabelecido por Deus entre você e o próprio Deus. Quem está concordando, diga amém. Amém. Então vamos voltar à justificação lá. A fé em Cristo é suficiente para operar a justificação de quem quer que seja. E Paulo vai dizer que todo aditivo é amaldiçoado. Eu preguei hoje de manhã a mesma mensagem, depois conversando com o Humberto Nunes, vocês sabem, ele tem um senso de humor, né? Ele falou: pastor, todos esses outros aditivos aí são como algumas gasolinas que são batizadas. É isso mesmo, Humberto. Algumas gasolinas são batizadas, são aditivadas com água. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. Vocês podem ler, por favor? Muito bem. Vamos lá, 1, 2, 3. Admiro em que vocês estejam abandonando pela aparente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é evangelho, que ocorre que aquelas pessoas que estão perguntando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito:
Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E como entender isso? Qual é o cerne do evangelho pregado por Paulo? O cerne é esse: a fé em Cristo é suficiente para operar a justificação de quem quer que seja, e qualquer outro ensino diferente deste deve ser considerado, como Paulo disse aí, amaldiçoado. E qual a razão para amaldiçoar qualquer ensino que seja diferente? Basicamente porque não acrescenta nada, é ineficaz, os aditivos são ineficazes. Além disso, confundem a cabeça das pessoas, e porque todo sacrifício de Cristo pode ser invalidado por estes aditivos. Então, não é por ali. A sua salvação, a sua justificação diante de Deus depende única e exclusivamente do que? A sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Alguém pode me perguntar, e eu, enquanto preparava essa mensagem, levantei essa pergunta na minha cabeça, né? Mas alguém pode perguntar: que fé é essa que nós precisamos exercer em Cristo? Crer em quê a respeito de Cristo? Formulei 5 afirmações, eu vou passar por elas rapidamente. O que é que você precisa crer? Primeiro, que na plenitude dos tempos, Ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo, Ele, Jesus, honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Terceiro, identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e pagando a culpa de nossos pecados, conquanto Ele mesmo não tivesse pecado. Quarto, para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, e depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde está à destra do Pai, e exerce o seu eterno sumo sacerdócio a nosso favor. Quinto, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o único suficiente Salvador e Senhor de cada um de nós. Minimamente é isso que você precisa crer a respeito de Jesus. Agora, a fé nesse Cristo revelado nas Escrituras é então suficiente para prover a nossa justificação diante de Deus. Nada mais precisa ser adicionado. Agora, você diz assim: pastor, eu estou consciente disso. Então, se você está consciente disso, vigie para não ser pego no contrapé. Vigie. Quero ler com vocês o verso 7, no boletim. Olha o que Paulo diz para aqueles cristãos: vocês corriam bem. Vou de novo, vai. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Pergunta. Quem é que está falando aqui? Quem está falando? Ele foi uma figura importante? Um autoconhecedor? Um mestre por excelência? Um doutrinador acima de qualquer suspeita? A quem ele está falando? Inicialmente estava falando aos Gálatas. Quem foi que evangelizou os Gálatas? Quem foi que pregou para eles? Quem foi que ensinou e insistiu com os Gálatas? Olha, preste atenção. Toda essa argumentação tem a ver com o seguinte: mesmo pessoas que receberam ensinamentos de fontes seguras correm o risco de serem apanhadas no contrapé. Vigia! Porque de repente alguém pode plantar uma semente. Eu não falei aqui, não entrei em detalhes, mas quando a gente fala da lei, muita gente está trazendo toda a lei para o presente.
E aí então estão dizendo assim: você também tem que guardar a lei do sábado. Vigia, porque se você não crer que é Cristo e somente Cristo, e Ele é suficiente, e entrar nessa cilada de acreditar que também tem que guardar o sábado, também tem que comer certos alimentos e se abster de certos alimentos, você pode ser pego no contrapé. Eles vão bater na porta da sua casa e vão tentar te convencer a respeito disso. Acho que você sabe do que eu estou falando, não? Conclusão: a fé em Cristo, vamos ler juntos? A fé em Cristo é suficiente para operar a justificação de quem quer que seja. Eu termino esta mensagem dizendo a você: creia nisto, viva com esta verdade, por esta verdade, rejeite qualquer aditivo, porque eles são desnecessários ou até invalidam o sacrifício de Jesus. Fique com a fé pura e simples na pessoa de Cristo Jesus e desfrute das bênçãos da justificação, sendo uma delas a paz com Deus. Você quer a paz com Deus? Desfrute da justificação mediante a fé única e exclusiva em Cristo Jesus. Eu quero encerrar orando por aqueles que, ao ouvir esta mensagem, de repente tomaram a consciência de que cometeram o erro de acrescentar um aditivo a Cristo. Eu sei que eu preciso de Cristo, mas também preciso disso. Você cometeu um pecado, arrependa-se em nome de Jesus. Se você disse assim: eu preciso de Cristo, mas eu preciso também guardar a lei para ser justificado, isso é uma mentira. E eu não vou repetir o sermão aqui, tá? Então, se alguém de repente diz: olha, eu me arrependo, eu vou orar por você. Curva a sua cabeça. Ó Deus, ajuda cada um de nós aqui a entender e a viver por esta verdade de que Cristo é o nosso suficiente Salvador e Senhor. O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi uma vez para sempre, e foi um sacrifício completo. Foi o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que morreu naquela cruz. E é quando nós cremos nele que nós somos justificados diante do Senhor. E é só Ele, nada mais do que Ele, nenhum outro aditivo deve ser acrescentado. Ó Deus, ajuda a cada um aqui que eventualmente no passado pensou, acreditou que também precisava de outra coisa além de Jesus, a se arrepender e a depositar em Cristo, somente nele, a sua fé. Eu quero orar também por aqueles que, tendo compreendido a simplicidade do Evangelho, de que a justificação vem por exercer fé em Cristo, decidiram fazer isso a partir de agora. De repente você nunca tinha ouvido a respeito disso, você ouviu, compreendeu e diz: é isso que eu quero. Eu estava pensando em prover a minha própria justificação, não conseguia. Eu queria ser perfeito para então ser aceito por Deus, mas eu sei que agora é só crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, e eu sou justificado diante de Deus. Então, se tem alguém aqui que compreendeu isso e quer que eu ore por você, para que você permaneça firme nesta fé, então saia do seu lugar, venha até aqui rapidamente, para que eu possa orar por você. Se alguém nessa condição, por favor, venha rapidamente para a gente orar. Eu vou dar esse espaço. Foi claro o convite? Vocês entenderam? Amém? Há alguém? Se não há, eu estou feliz. Estou feliz porque eu creio que foi comunicado o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo para você. Amém? Você entendeu? E Cristo é digno de louvor, exaltação, honra e glória. Amém. Ele é o seu Senhor, seu Salvador. Ele pagou o preço para você se tornar justo diante de Deus. Você crê nisso? Então vamos levantar, vamos exaltá-lo, porque Ele merece toda a adoração da nossa parte.